Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né, ao nosso curso autoinstrucional Diversidade Sexual e de Gênero, abordagens para a saúde LGBTQIAPN+. Eu estou usando uma blusa florida, com destaque para os tons verdes e rosa, né? Tenho cabelos cacheados na altura do ombro, né? Uso óculos, estou com brincos na cor rosa, rosa choque, né? Sou uma mulher de apenas 1,52 m, né? Eu sou Alexiane Priscila, mulher negra, lésbica, e estou como diretora, né, da Diretoria de Políticas Estratégicas e Transversais da Secretaria Estadual de Saúde. Essa política, ela fica, né, responsável também pela coordenação de população LGBT aqui do Estado. É importante destacar que estamos em comemoração de 10 anos dessa política, que vem transformando, né, o acesso, a compreensão, né, e a garantia de qualidade de assistência em todo o Estado para a população LGBT. Esse curso ele foi desenvolvido com muito, mas muito afeto e compromisso, a partir de colaboração de diversas pessoas e instituições, que têm em comum acreditar, né, na possibilidade de um cuidado e de uma existência, né, que seja justa e acolhedora. Queria destacar o papel fundamental da Escola de Governo e Saúde Pública de Pernambuco, né, a nossa ENSP, e dos profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, que vem fortalecendo, né, construindo com muita dedicação a política estadual LGBT. Essas são parcerias, né, que tornam possível, né, a ampliação do acesso, o cuidado singular, com foco, né, na saúde da população LGBTQIAPN+. Nosso objetivo com o curso, né, é ajudar você a compreender melhor questões relacionadas a gênero, sexualidade, identidade e expressão de gênero, e porque esses temas são tão importantes, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Queria destacar, né, a importância desse curso, a importância desse momento, né, de letramento, para avançarmos também no combate, né, à discriminação, né, à violência de gênero, à LGBTfobia, né, no sentido de possibilitar conhecimentos e ferramentas para a desconstrução, né, dos estereótipos e do preconceito que atravessa a realidade ainda, né, de boa parte da população LGBT, e principalmente, né, na dimensão e na ambiência do cuidado em saúde. Olá, pessoal, né? Sejam todos e todas e todes muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a esse curso, né, intitulado como Curso Autoinstrucional sobre Diversidade Sexual e de Gênero, Abordagens para a Saúde LGBTQIAPN+. Eu sou um homem negro, gordo, de cabelos baixos, 1,70 m de altura, né, preto, de barba, estou nesse momento com a camisa preta básica. Então, me chamo Danilo Martins, sou enfermeiro, sanitarista, atualmente sou técnico da Coordenação Estadual de Saúde LGBT na Secretaria Estadual de Saúde. Dizer que para mim é uma satisfação de estar aqui nesse momento, né, nesse processo, né, nesse curso que foi pensado com muito carinho e afeto por todas as pessoas que fazem parte dessa coordenação, né, e dizer para a gente que isso também é um marco, né, porque é através também da educação permanente, né, de momentos como esse que a gente tem a possibilidade de trazer para a nossa realidade e se aproximar da realidade do outro, né, a partir dos estudos, da troca de conhecimento e de experiências. Então, esse curso, para mim, é uma felicidade estar fazendo parte dele, né, desse processo de construção, de lançamento e deixando, né, uma marca da coordenação para que as pessoas elas possam ter acesso a esse conteúdo de forma livre e gratuita.
Esse curso ele foi estruturado a partir de 4 módulos. Né? O primeiro módulo ele está relacionado aos conceitos básicos, né, relacionados à compreensão do que é sexo biológico, do que é ser uma pessoa cisgênero, transgênero, travesti, não binário, entre outras identidades de gênero, bem como orientações sexuais, né, no intuito de a gente poder compreender, né, esse letramento necessário para a promoção de um cuidado qualificado à saúde da população LGBTQIAPN+. No módulo 2, nós vamos conversar um pouquinho, né, as questões relativas ao preconceito, à discriminação e às violências que ainda se faz presente de forma muito significativa na realidade de muitas pessoas que se reconhecem como LGBTQIAPN+. Né? Então, vamos ver como essas experiências elas impactam diretamente na saúde e refletir um pouco sobre essa importância de levar em conta essas diferenças, né, essas violências de forma interseccional a partir dessa ideia da interseccionalidade, quando pensamos em cuidado em saúde. Já o módulo 3, a gente vai trazer um pouquinho, né, das questões relacionadas aos direitos, leis, portarias que foram se constituindo no Brasil, especialmente em Pernambuco, para garantir direitos à população LGBTQIAPN+, bem como discutir um pouco das questões relativas à linha de cuidado, né, em saúde LGBTQIAPN+, no estado de Pernambuco, e as questões relativas à saúde mental. O módulo 4, que é voltado especificamente para a saúde mental, ele vai trabalhar as questões relativas, né, da compreensão de como o impacto da LGBTfobia pode afetar a vida, né, e especialmente a saúde mental da população LGBTQIAPN+, né, reconhecendo a orientação e a identidade de gênero como fatores determinantes no processo de adoecimento, sofrimento e morte da população LGBTQIAPN+. Nesse momento, queria convidar aqui o nosso coordenador estadual de saúde LGBT, Luiz Valério. Vou fazer uma breve apresentação do currículo. Luiz Valério ele possui graduação em fisioterapia pela Universidade Salgado de Oliveira, é especialista em saúde pública, com ênfase em gestão de sistemas e ações de saúde pela Universidade de Pernambuco, especialista em micropolítica da gestão e do trabalho em saúde, com ênfase em gestão estadual pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, como já foi informado, ele é coordenador da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Então, Luiz, seja bem-vindo, né, nesse espaço, né, para que você possa, dessa vez, fazer uma fala inicial e que a gente possa seguir para as nossas discussões. Olá, sou Luiz Valério, sou filho de Maria das Graças e Luiz Valério, sou um homem negro, gay, candomblessista. Nesse momento eu estou vestindo uma camisa azul, que me cai muito bem, 2 brincos na orelha de prata, estou com um colarzinho de prata, alguma guia de paramento, minha barba está fechada, eu estou com o cabelo black ao alto, que faz lembrar os reis e rainhas da África. Muito feliz também de estar aqui, dizer que esse curso faz parte, integra os 10 anos de celebração, comemoração e luta da implementação e implantação da política estadual de atenção integral à saúde da população LGBT no estado de Pernambuco. Se faz importante dizer que esta política trabalha com 3 grandes eixos: o eixo da atenção à saúde, o eixo da educação em saúde e o eixo da vigilância em saúde, equiparando-se à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População LGBT no Brasil. E o eixo da educação em saúde é o trilho onde construímos a efetivação, a pluralidade e a existência palpável da política de saúde LGBT. Porque implementando a educação permanente, a gente consegue atravessar, para além do afeto, conteúdos,
técnicas e novos saberes que possibilitam a mudança dos profissionais, dos estudantes e dos diversos corpos técnicos que apresentam um serviço voltado para a população pernambucana, inclusive para a população LGBT. Obrigado, Luiz. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre a política estadual, né, pensando exatamente nessa década, né, de 10 anos de funcionamento, de implementação dessa política no estado de Pernambuco. Então, inicialmente, eu queria falar um pouco sobre a contextualização e histórico dessa política, né, fazendo alguns questionamentos a você, né, e perguntando, Luiz, quais foram os principais marcos ou motivações que impulsionaram a criação dessa política no Estado? E quem foram esses atores chaves, né, institucionais, presentes na SES, na sociedade civil, né, que foram, né, estavam envolvidos na elaboração e na implementação inicial dessa política aqui no estado de Pernambuco? Que maravilha, Danilo. Eu acho que essa pergunta aponta para o público que está fazendo parte desse curso a importância de entender quais são esses atores chaves que instituem políticas e por que surgem políticas. A política ela vai surgir desse Estado democrático, de dar ao outro a necessidade específica que aquele grupo vai gritar de dor, de necessidade, de qualidade. E a política de saúde LGBT não é diferente de outras políticas. É o apontamento, o chamamento, e aqui, do controle social brasileiro, mas em Pernambuco a gente tem o fortalecimento e o chamamento desse grupo populacional pernambucano de as diversas secretarias voltarem o olhar para um cuidado específico da população LGBT. Mas aqui a gente está falando da implementação de política. Então, quais foram esses atores chaves? Primeiro, a gente vai ter o lançamento em 2004 do programa Brasil Sem Homofobia. Ele foi um marco histórico no Brasil, onde o governo federal institui, com diversos ministérios, o olhar específico para a população LGBT. E aqui a gente vai discutir educação, saúde, Ministério de Emprego e Renda, da Cultura, do Trabalho. Naquele tempo, em 2004, o que mais ficou marcado foi a presença forte do Ministério de Direitos Humanos. Os estados e municípios receberam, então, a verba pública para, em cada estado e município, constituir alguma ação que voltasse para o cuidado desse grupo populacional. Aqui em Pernambuco, esse recurso veio direcionado para uma instituição chamada Leões do Norte, onde criou, naquela época, então, o Centro de Combate à Homofobia, que tinha por missão investigar, apoiar e dar a vítimas da LGBTfobia um cuidado específico. Com o tempo, esse centro foi assumido pelo governo estadual e hoje é um centro estadual de combate à LGBTQIA+fobia, coordenado por um órgão estadual. Mas também é importante frisar que essa linha do tempo, esses atores que estiveram envolvidos, vai desde o controle social, de grupos organizados, diversos grupos organizados aqui no nosso estado, que a partir do lançamento nacional em 2011 da política nacional de saúde LGBT, o Conselho Estadual de Saúde, a partir do chamamento da sociedade civil presente naquele conselho, cobra então da Secretaria de Saúde algum momento de responsabilidade sanitária para, então, a investigação de como estava em Pernambuco a presença da população LGBT no estado. Então, se foi aprovado no Conselho Estadual de Saúde a criação, para dentro do Plano Estadual de Saúde, recurso financeiro que garantiu, então, o acontecimento de alguns seminários que se destacaram por visitar a região metropolitana,
o sertão, o agreste de Pernambuco, para então ouvir da sociedade civil, dos trabalhadores e trabalhadoras e dos gestores qual seria, então, a partir da Política Nacional de Saúde LGBT, as necessidades específicas para o cuidado para a população LGBT em Pernambuco. Esse seminário gerou um grande relatório através do Conselho Estadual de Saúde e, com o avanço da política aqui dentro da Secretaria de Saúde, se institui, então, um grupo de trabalho aprovado pela Portaria 445 do Conselho Estadual de Saúde, que futuramente se tornou um grupo de trabalho que implantou, então, que criou, a Política Estadual de Saúde LGBT. Com o governo presente, com a sociedade civil presente, com a universidade presente e com todos aqueles entes que se aproximavam desse cuidado, o governo, então, institui, com a Portaria 60, em 2015, a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT. É importante apontar aqui, para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, que Pernambuco foi, então, o primeiro estado no Brasil a instituir, em forma de portaria, uma política estadual de atenção integral de saúde da população LGBT. Para a gente, isso foi muito importante, mas, olhando o panorama brasileiro, isso aponta alguns retrocessos. Ainda hoje, em 2025, desde 2015, a gente não tem nenhum outro estado que tenha estadualizado essa política em forma de lei. Isso aponta quanto a LGBTQIA+fobia se faz presente ainda nas estruturas públicas, né, para discutir temáticas específicas como essa. Muito bem, Luiz. É muito importante a gente trazer esse resgate histórico da política, do quanto essa trajetória ela foi importante para a gente ver os avanços significativos hoje que Pernambuco ele tem no que diz respeito à saúde LGBT. E aí eu queria avançar um pouquinho para a gente discutir um pouco de quais seriam esses avanços e quais foram as conquistas que nós hoje temos enquanto estados, né? Então, quais foram os avanços principais, concretos, que você poderia citar aqui da política ao longo desses 10 anos? Como ações, serviços ou programas específicos que foram implementados. Você acha que houve algum destaque para o interior do estado de Pernambuco, em termos de ações específicas? Como é que tem sido esse processo de diálogo, né, junto com as GERES, nesse processo de interiorização das ações da política estadual? Essa política impactou o acesso da população LGBT aos serviços de saúde no SUS de Pernambuco? O que é que você acha sobre isso? E eu queria que você, nessa síntese, pudesse compartilhar exemplos, né, de boas práticas ou experiências exitosas que você pôde observar que foram desenvolvidas ao longo desses 10 anos, né, nesse período. Eu acredito que, primeiro, a existência da política. Eu acho que é um dos principais fatos concretos. Eu, como sanitarista e como também estudante do mestrado de saúde coletiva, eu tenho me aproximado muito nesse pensar qualitativo também, que se faz muito importante a gente apontar enquanto recurso, enquanto produto e também enquanto estratégia política de existir. Mas vamos lá, por parte. Eu acredito que a instituição da política é o principal ponto da gente trazer como um avanço concreto. O outro avanço concreto é a instrumentalização dela, a criação de normativas técnicas que apontam para o município, para o próprio estado, como cuidar, como acolher, como minimizar danos. Um outro ponto é a Portaria 60, que institui a política, a Portaria 063, que obriga as instituições públicas de saúde pernambucana a incorporar o uso e o respeito do nome social para pessoas travestis e transexuais. Diversos documentos técnicos que, ao longo desses 10 anos, essa coordenação, em parceria com as diversas áreas políticas da Secretaria de Saúde,
constituiu, como, por exemplo, pensar pessoa com útero dentro da gerência de saúde da mulher, pensar saúde do homem, mas do homem na sua pluralidade, para além do sexo biológico, pensar a saúde da pessoa com deficiência, que tem que desenvolver ações voltadas para pessoas LGBT, pensar, por exemplo, a saúde nutricional e alimentar, pensando como essa lógica da própria fome atravessa a vida da população LGBT e diversas outras áreas, como, por exemplo, a regulação, e dou aqui um destaque para a farmácia. Pensando, por exemplo, em concretude, a primeira nota onde a gente instituiu a compra, aquisição e distribuição do processo de hormonoterapia para mulheres travestis e transexuais transgenitalizadas no nosso estado. Isso era uma preocupação porque, dentro da portaria ministerial do processo transexualizador, essas pessoas acessam um serviço que oferecem o processo cirúrgico e, após o segundo ano dessa cirurgia, elas voltam para o seu território. E aqui a gente se preocupou com essa perda dessas pessoas no território e a gente garante minimamente a distribuição desse medicamento. Isso é um marco, por exemplo, estrutural da política. Mas eu acho que a formação continuada, a construção desse curso instrucional, um outro ponto importante, pensando a interiorização, é a constituição de comitês técnicos regionais, que a gente tem isso em Serra Talhada, em Oricuri, em Arco Verde, a gente instituiu agora o de Goiânia, a gente vem dialogando com as regionais de saúde, para que isso se torne um ponto positivo para que a gente possa capilarizar no território. Então, para você que está nos ouvindo, pensar em implementação da política se faz com diversos atores. Então, o Comitê Técnico de Saúde LGBT Regional, ele vai imprimir no território pernambucano aquela marca daquele território. Então, por exemplo, pensando em Petrolina, né, que é um comitê técnico que tem desenvolvido ações muito importantes, inclusive de dialogar a construção da construção de um ambulatório, mas associar-se junto com a Universidade Pública Pernambucana para construir a construção de um PET, onde pensa para dentro da universidade a formação de novos atores na universidade no cuidado integral na saúde LGBT. Então, esses são marcos importantes, Danilo, que a gente vê ao longo do tempo afetando, mas eu queria aqui destacar um outro ponto, que é o diálogo positivo da Secretaria de Saúde, através da Coordenação Estadual de Saúde LGBT, com a universidade, na tratativa da constituição dos ambulatórios de saúde LGBT, que a gente tem hoje, um dos primeiros, no Hospital das Clínicas, o Espaço Trans do HC, onde a gente vai ter o cuidado ambulatorial, mas também cirúrgico, sendo referência norte e nordeste para o Brasil, atuando de forma excelente, entregando cirurgias de ponta, mas também cuidando desses usuários na sua singularidade, na sua subjetividade. Com a Universidade Pública de Pernambuco, a UPE, a gente tem dentro do CISAM o espaço trans da UPE, que esse ano começou as cirurgias para homens trans, e entregando essas cirurgias de forma excelente, respeitando, inclusive, a subjetividade e a singularidade. Com os municípios pernambucanos, a gente tem dialogado a implementação e a implantação de ambulatórios, respeitando a responsabilidade sanitária estrutural do território municipal na estruturação e abertura de ambulatórios. Pernambuco tem celebrado hoje quase 15 ambulatórios municipais que têm entregado cuidado, acolhimento, respeitando clínica ampliada, acesso, respeitando a organização com profissional de enfermagem, de serviço social, de medicina, de psicologia, de psiquiatria, de nutrição. A gente tem em cada município, nesses 15 municípios, cada ambulatório com sua forma, com sua singularidade, mas respeitando o princípio ético do SUS, que é entregar para o usuário a necessidade específica que ele tem.
Então, acho que esses são alguns marcos que a gente poderia colocar aqui. Mas eu não poderia esquecer o outro marco, que é o receber para dentro da coordenação da política de saúde LGBT os residentes em saúde. Então, quando a gente recebe estudantes e profissionais de saúde para uma política, para entender essa política, a gente começa a entender que nossa política tem se capilarizado e afetado positivamente a vida dos estudantes, porque são eles que vão combater essa LGBTQIA+ fobia que machuca, maltrata e ainda mata muitas pessoas no nosso estado. Muito importante essa questão da presença de estudantes e residentes em saúde na coordenação, porque nós temos, né, vários exemplos de pessoas que passaram pela coordenação estadual e que hoje estão trabalhando, atuando nas coordenações municipais de saúde LGBT ou nas políticas de equidade em saúde em diversos municípios de Pernambuco, né, Luiz? Então, assim, de fato, eu acho que isso é um destaque muito importante que a coordenação estadual ela tem feito ao longo desses 10 anos, que é justamente nessa incorporação e nessa formação de recursos humanos para atuação, né, qualificada, nesse reconhecimento da singularidade da população LGBTQIA+. Então, muito bom. Né? Eu tenho certeza que nós temos diversas outras experiências exitosas que a gente poderia citar aqui. Pernambuco ele é sempre pioneiro, né? Além de ter a política estadual, né, implementada, né, de forma pioneira no Brasil, pensando inclusive, né, todas as letrinhas, nessa sopa de letrinhas, e os serviços ambulatoriais, que também contempla todo esse público, né? Diferente de alguns estados que acabam muito focando na questão da população travesti e transexual, e Pernambuco ele se diferencia também nesse aspecto. Então, importante, eu acho que esse destaque que você traz, Danilo, ele é muito importante, porque quando a gente vai dialogar, implementando nossa política, a gente vai ter, de primeiro, a política que discutiu o processo transexualizador no SUS, e essa é que surge no Brasil, e depois, somente em 2011, é que a gente vai ter a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População LGBT no Brasil. E aqui em Pernambuco, a gente tem discutido essa estratégia. Não que a gente deixe de fora o cuidado integral para a população de travesti transexual, porque, inclusive, são essa a maioria de pessoas que utilizam o serviço de saúde para os ambulatórios, no caso, os ambulatórios de saúde LGBT. Mas Pernambuco destaca-se no Brasil por constituir ambulatórios de referência municipal e estadual de atenção integral à saúde da população LGBTQIA+. Porque a gente entende que as identidades de gênero e as diversas orientações sexuais, quando não compreendida, elas se constituem como determinantes sociais de adoecimento. E um outro dado importante, Danilo, que a gente precisa trazer aqui, e que você muito bem sabe disso, é que alguns dados epidemiológicos e da própria academia apontam para a informação de que a população LGBT não acessa a atenção básica em saúde. Elas, quando buscam serviço de saúde, buscam a média e a alta complexidade. E nós, como sanitaristas, sabemos o que isso aponta qualitativamente para a gente. Aponta a dizer que essas pessoas já estão sendo atravessadas por diversas formas de adoecimento. Então, esse curso também tem a missão de qualificar a atenção primária para que na tecnologia leve do sorriso, do abraço, da escuta, do dar ouvido ao outro, do cuidar o outro, a gente possa mudar essa realidade nacional, que é romper com essa lógica de expulsão desses corpos LGBT da atenção primária e incorporá-los eles como um recurso de cuidado e acolhimento, entendendo que a atenção primária tem como garantia e como lógica de cuidar de mais de 80% das demandas em saúde da população brasileira que busca ser mundo de saúde. Então, discutir essas questões, ambulatórios que pensam população LGBTQIA+, é um marco para a gente organizar a rede de cuidado em saúde LGBT no estado de Pernambuco.
E dizer que população LGBT, o lugar de população LGBTQIA+, é em qualquer local, né, do SUS, seja na atenção primária, seja na atenção especializada com os ambulatórios, seja na atenção, né, terciária nos grandes hospitais com o processo transexualizador, né? A gente precisa ter essa compreensão de que, né, a APS, a atenção primária, tem uma fundamental importância como ordenadora da rede, seu primeiro momento, mas muitas vezes a população LGBT, diante do contexto de violência, acaba procurando os serviços de média complexidade, e aqui em Pernambuco, especialmente, os ambulatórios, né, de referência em saúde LGBT. Pois vamos lá para o próximo tópico, né? Que está relacionado aos desafios e às limitações que hoje, por exemplo, né, essa política ela enfrenta. Né? Se você fosse dizer, por exemplo, quais os principais desafios, né, da efetivação dessa política, especialmente no enfrentamento da LGBTfobia institucional, pensando o Sistema Único de Saúde, Luiz? Eu acho que um dos principais pontos a serem apontados é a LGBTQIA+fobia institucional, né? E a própria lógica da LGBTQI-fobia que permeia os diversos espaços que atravessam os corpos de pessoas LGBT. Eu acho que um outro ponto também é essa lógica sanitária que o Sistema Único de Saúde constituiu, de umas políticas serem financiadas e outras políticas não serem financiadas. Isso causa uma disparidade no território, e aí eu vou aspiar a lógica da disputa no que concorrem. Então, fica muito difícil, por exemplo, a política de saúde LGBT concorrer com a política de saúde da mulher, que é financiada com procedimentos financiados, né, dentro da atenção primária, na média e alta complexidade. Então, acho que esse é ainda um demarcador que inviabiliza a implantação e a implementação e a capilarização dessa política no território pernambucano. Eu acho que o outro ponto é entender que a gente precisa ainda avançar na instituição e a criação de pontos de atenção específicos de saúde LGBT dentro da rede estadual de saúde LGBT. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa ainda avançar é na discussão permanente da educação permanente em saúde, porque é essa lógica da educação permanente em saúde é que vai transformar o fazer técnico e aplicabilidade do cuidado na rede. Então, como você mesmo trouxe anteriormente na nossa conversa, né? Quando a gente afeta a vida de um residente, de um profissional, a gente o transforma. É o exemplo, por exemplo, de Afogados da Engazeira, não é? A constituição do ambulatório dentro da atenção primária foi um diálogo de uma profissional que passou pelo município de Jaboatão, fez uma formação técnica, constituiu também formação técnica aqui no estado e criou, junto com a Secretaria Municipal de Saúde desse território, o ambulatório de saúde LGBT. Isso também acontece em Olinda, por exemplo, quando o coordenador foi residente em saúde, passa pela coordenação, instrumentaliza-se essa sua lógica de entendimento e, junto com a Secretaria de Saúde de Olinda, consegue instituir. A mesma coisa em Jabotão, você, enquanto servidor público desse território, atravessado por essa política, consegue, junto da Secretaria de Saúde, instituir isso em Vitória de Santo Antão, em Afogados da Engazeira, em todos os outros municípios. Mas é muito importante também a gente dizer aqui que essas negações de direito, esses não avanços, mas também o avanço é parte integral da luta do controle social pernambucano. E aí, eu não estou com a lista aqui de todos esses movimentos que a gente tem em Pernambuco, mas a gente tem Leões do Norte, o Fórum LGBT, Candaces, Colesbi, Gaymado, Transviver, Amotrans, Natrap, Movite e tantos outros que eu posso ter esquecido aqui, que a gente pode se equivocar e não ter listado, mas foram a partir desse controle social, desse movimento social organizado que faz com que
a gente avance na política pública de saúde LGBT no estado de Pernambuco. E eu acho que uma coisa também interessante, né, que eu estou dizendo a gente, porque também faço parte dessa política enquanto técnico, né, da coordenação, sempre pensamos, antes de qualquer coisa, dialogar com o movimento social para a construção das nossas ações, do nosso planejamento, né? Isso tem sido feito de forma sistemática ao longo desses anos. E aí um item, né, que trabalha muito, né, dentro dessa perspectiva da política estadual é a educação permanente. Então, né, você como coordenador tem andado ao longo desse estado todo e fora do estado de Pernambuco, em outros estados do Brasil, para trabalhar a questão da formação, da educação permanente para profissionais da saúde, pensando nesse atendimento humanizado à população LGBT. E aí eu queria lhe fazer essa pergunta: como é que tem sido essa experiência para você, trabalhar a educação permanente como talvez o principal fator, né, determinante para essa mudança de prática dos profissionais para o enfrentamento dessa LGBTfobia institucional? Perfeito, Danilo. Eu acho que você foi muito assertivo quando traz esse prisma e aponta a educação permanente como um dos principais focos de atuação. Primeiro, porque ela vai discutir dessa perspectiva da tecnologia leve, que parte do princípio do conteúdo que você tem, enquanto pessoa humana, corpo humano singular nesse lugar, mas também todos aqueles instrutivos e normativas técnicas que estão palpáveis e que estão disponíveis nas bibliotecas virtuais, que estão disponíveis nas formas físicas, e também no diálogo com as diversas populações que antes da gente, né, passos anteriores a nós, nossos ancestrais, também estiveram aqui discutindo esse lugar. Então, o movimento social pernambucano, antes de eu nascer, antes de você nascer, já estava nesse estado discutindo a luta por igualdade, por direito, né, por garantia de existir nesse estado. Mas sim, a educação permanente é o carro-chefe dessa coordenação. Foi através da educação permanente que a gente tem conseguido capilarizar essa política no estado de Pernambuco, do litoral ao sertão. A gente, num tempo desse, eu lembro, Danilo, que a gente formou mais de 10 mil pessoas em um ano. E a gente não parava de estar nos territórios pernambucanos. E recebendo o chamado do município, mas também de organizações sociais, de empresas privadas, da academia, dos municípios, enquanto secretarias municipais de saúde, mas também secretaria de educação, de direitos humanos, e a gente colocou o nosso corpo técnico à disposição e tem colocado ao longo do tempo, porque a gente entende que a educação é base transformadora da vida da população, e a transformação faz com que a política se efetive. Então, a educação permanente tem sido um carro-chefe dessa educação. Isso é tão importante, Danilo, que Pernambuco tem se tornado, para dentro do Brasil, uma referência técnica de implementação, implantação e efetivação positiva da política de saúde LGBT. Logicamente que, enquanto experiência de política, sempre precisamos melhorar. Sempre há tempo e sempre há necessidade de melhorias, de adaptação, de revisitação da política, e eu acho que o Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBT é o espaço técnico político da gente estar fazendo essa revisitação, né? Porque nesse comitê a gente vai ter o controle social, a universidade, os grupos, né, que trabalham essa política específica para estar relembrando a gente. Mas a gente foi referência para Manaus, Amazonas, para Jacareí, em São Paulo, para Macapá, para Rio Grande do Norte e tantos outros estados e municípios fora do Nordeste pernambucano têm nos convidado para revisitar e visitar a política de saúde LGBT. Então, isso para a gente é muito orgulho, né? Estar à frente dessa coordenação
contar com a equipe técnica, né? Com você, Danilo, técnico, com Ramos, também o nosso técnico, mas com todo o corpo da Secretaria de Saúde, que faz com que a nossa política avance. Isso só se faz importante porque a gente tem parceria com a universidade no recebimento dos nossos residentes, que engrossa esse caldo técnico da política, mas também com a presença marcante do controle social pernambucano, que é ele que faz com que a política seja efetiva. Né? O governo permite que a gente avance, dá o subsídio técnico, político e financeiro. Eu acho que é muito importante ressaltar isso, que a Secretaria de Saúde pautou questões financeiras para a aplicabilidade dessa política, e hoje a gente tem recursos que permitem com que a gente, né, chegue aos estados, chegue no município, constitua encontros regionais, macro-regionais, constitui a compra e aquisição de equipamento, que a gente consiga produzir materiais gráficos. Então, tudo isso se faz necessário, se faz efetivo, porque o governo do estado também reconhece como prioridade a política estadual de saúde LGBT. Pois bem, Luiz, não se faz política também sem dados, sem informações, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao preenchimento dos quesitos orientação sexual e identidade de gênero nos diversos instrumentos que compõem, né, os sistemas de informação do SUS. E aí, como é que isso impacta nessa dificuldade em relação à coleta e o uso desses dados, que é através desse preenchimento que a gente consegue identificar a população LGBT nos diferentes territórios? Como é que isso impacta no planejamento das ações? Que bom trazer esse dado, mas que triste também falar sobre esse dado, né? Isso é uma questão de cunho nacional. Né? A gente vai ter esses dados incluídos em poucos instrumentos técnicos normativos. Esses dados, quando não incluídos, apontam um vazio nas informações para a construção de política pública, e a gente poderia apontar diversos equívocos. Acho que o primeiro aqui, um dos principais equívocos, é a gente não estar no IBGE. O IBGE ele vai retratar para o Brasil a situação de como a gente nasce, de como a gente adoece, de como a gente está em relação à educação, de como a gente está em relação à moradia, à renda. Então, quando o IBGE não incorpora no seu censo o quesito identidade de gênero e orientação sexual, a gente tem então aí, né, um apagamento epidemiológico dessa estruturação dos corpos LGBTs no Brasil. Isso é muito grave, porque o IBGE, quando ele vai a campo e ele apresenta o resultado da pesquisa, ele vai dizer para o Brasil, olha, está aqui o mapa e está aqui o que é preciso fazer. Então, quem não é lembrado, não é visto. Quem não é visto, não é lembrado. E esse trocadilho faz com que você que está nos ouvindo, nos assistindo e estudando com a gente, da importância sanitária dos dados epidemiológicos. Então, hoje, a grande maioria dos dados que temos no Brasil se dá por organizações não governamentais voltadas ao cuidado, à investigação da população LGBT no Brasil. Um desses é a ANTRA, né, que vai discutir os dados de violência perpetrado contra mulheres travestis e transexuais e homens trans no Brasil. Mas, ora, a gente, enquanto Secretaria de Estado, de município e nacional, precisaríamos ter nos nossos instrumentos a incorporação do quesito identidade de gênero e orientação sexual. Hoje, poucos dos instrumentos incorporam. A gente vai ter a ficha de notificação compulsória de violência, não é? Pensando suicídio e lesões autoprovocadas, as violências. A gente vai ter isso no ESUS, e a gente vai precisar, a gente tem feito formação para que a gente, comunitário de saúde, preencha isso, né? Com técnica, com zelo, com cuidado. A gente tem, enquanto experiência estadual, a gente conseguiu
incorporar isso na ficha da Covid, né, em outras fichas de notificação, mas ainda é muito incipiente, Danilo. Porque quando tem esse dado, é preenchido de forma equivocadamente. Né? O que a gente tem aí de não se aplica, e eu vou repetir, não se aplica, por trás desse não se aplica, tem o não desejo de se aplicar. E a gente vai ter aí um vazio, um encinzamento dessa informação para que a gente possa planejar e entregar com eficiência e eficácia e com verdade o que seria de verdade a política para esse território e para esses grupos específicos. Então, a gente vai sugerir, né, de que adoece, a gente vai sugerir qual a principal necessidade. Né? Visitando os ambulatórios de saúde LGBT, a gente tem hoje mais de 5 mil, aliás, mais de 6 mil pessoas sendo atendidas por esses ambulatórios de saúde LGBT em Pernambuco. E quando a gente ouve os usuários e também ouve os profissionais, um dos principais agravos sanitários que atravessam a vida da população LGBT é a saúde mental. Então, como é que a gente vai discutir aplicação de recurso, instrumentalização de documentos técnicos, se a gente não tem um instrumento que diga, pronto, de verdade, é saúde mental a principal questão que afeta a vida da população LGBT. Então, a não incorporação do quesito identidade de gênero e orientação sexual nos documentos técnicos, nas fichas de investigação, é sim uma demonstração da LGBTQIA+fobia intelectual instrumentalizada dentro do processo institucional. É urgente, né, que o Ministério da Saúde faça a sua aplicabilidade, porque as fichas elas se modificam com normativas técnicas direcionadas pelo Ministério da Saúde e para que a gente, né, avance. Eu queria só dar um destaque aqui, Danilo, você como eu sabemos disso, que no último ano o Ministério da Saúde instituiu uma normativa técnica equiparando procedimentos, né? Pensando, por exemplo, o Papa Nicolau, a investigação do câncer do colo do útero, aspiado, né? É pensado esse serviço para mulheres. E a gente se equivoca quando pensa isso, porque esse serviço ele deve ser ofertado para pessoas com útero. E aí, quando esse homem trans, por exemplo, ia num posto de saúde fazer esse exame, muitas vezes a unidade básica de saúde, quando esse homem tinha retificado os seus documentos, não conseguia receber por esse procedimento. Ou muitas vezes esse homem não conseguia fazer esse procedimento. Então, quando o Ministério da Saúde, né, reorganiza esse novo documento, pensando o não sexo para os procedimentos, isso demonstra um avanço político de uma normativa técnica que pensa um quesito preenchido com um X que avança e permite que a pessoa seja atendida ou atendido na forma que ela se reconhece e que ela se apresenta. Muito bem, é importante também sempre reforçar que ao profissional de saúde, né, a pessoa que for fazer essa pergunta a qualquer usuária, é que o preenchimento dos quesitos orientação sexual e identidade de gênero são quesitos que são autodeclarados, né? E a gente não pode também estar fazendo esse movimento de presumir qual é a orientação sexual ou qual é a identidade de gênero do indivíduo. Eu sempre preciso perguntar para que ele possa fazer essa autodeclaração, assim como acontece com outros marcadores, como raça, cor, por exemplo, né? E aí, vamos lá, né, falar um pouquinho sobre controle social e participação, né? Eu acho que é algo que a gente já foi comentando anteriormente, mas esse diálogo da coordenação estadual com os movimentos sociais, ele se dá de forma muito efetiva, né? Bem como o diálogo da coordenação com outras secretarias de governo do estado de Pernambuco, como educação, direitos humanos, segurança pública, para que a gente possa pensar efetivamente nesse cuidado integral à população LGBT.
Aí eu queria lhe perguntar, como é que tem sido esse diálogo de forma efetiva? Quais são os espaços que a coordenação ela ocupa de gestão participativa, né, de participação de movimentos sociais que a gente acaba utilizando como espaços de construção da política pública de maneira, né, junto com o controle social, bem como com outras secretarias, né, estaduais de governo? Essa pergunta, eu acho que ela a cereja do bolo. Para quem está nos ouvindo e para profissionais, gestores que estão, por exemplo, pensando em instituir política, nenhuma política ela deveria ir para a rua sem a consulta e sem a contribuição daquelas pessoas que serão afetadas positivamente pela implementação dessas políticas. E aqui em Pernambuco, a gente tem um destaque que foi a instituição do Comitê Técnico de Saúde LGBT, através da portaria 445, instituída pelo Conselho Estadual de Saúde, que colocou o controle social, junto do Conselho Estadual de Saúde, como caminho para a construção do que hoje é a política de saúde LGBT. Esse comitê teve, naquele tempo, uma importância muito singular, porque foi esse comitê que, junto com entes da coordenação, que hoje é a coordenação da secretaria, que ouviu e que foi construindo tecnicamente o que seria, então, a política estadual de saúde LGBT. Mas hoje, o comitê técnico, ele tem como base fundamental e objetivo principal instrumentalizar e reorganizar a política de saúde LGBT a partir das demandas específicas que cada grupo populacional pensando. Identidade de gênero e orientação sexual como determinantes sociais do adoecimento, vindo do clamor desse controle social. Então, é conversando com a Motrans, que eu vou entender como é que a vida das mulheres travestis transexuais estão em Pernambuco, com a Natrap, com a Mãe da Diversidade, com o Transviver, com Leões do Norte, que eu vou entender como é que está a saúde dos homens, que é pensando o Movite, que eu vou entender como estão os homens trans, que é pensando o Fórum LGBT, que é pensando instituições como ANTRA, pensando em instituições como a Rede LGBT do Interiores, que eu vou entender como está essa ausência da política no interior, para a gente ir reorganizando essa política que vai pensar dente carinhado e unha encravada na aplicabilidade do cuidado. É o controle social que faz esse diálogo. Então, isso se efetiva através dos comitês técnicos que a gente tem em algumas regiões do Estado, mas também fazendo parte de conselhos. A gente faz parte do Conselho de Direitos Humanos LGBT, a gente faz parte do Conselho de Equidade, a gente faz parte do Conselho de População Negra, e tantos outros conselhos, né? Pró-mulher lésbica, pró-mulher travesti e transexual, né? Então, esses conselhos também nos orientam e nos ajudam a pensar, junto com esses outros atores, como reorganizar essa política. E a outra pergunta que se faz importante é como também pensar aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz, que saúde não só é ausência de doença, mas é tudo aquilo que possibilita estar bem na sociedade, esse bem viver, esse bem-estar. Isso se faz com parceria. Então, a saúde só se efetiva quando a gente discute com a Secretaria da Educação. E a gente faz isso porque, quando a gente vai pensar violência aplicada ao corpo LGBT, a família, a religião, a educação e a saúde aparecem como pontos principais do adoecimento desse corpo nesses lugares. Então, pensar como é que a gente vai combater a LGBTQIA+fobia em parceria, saúde e educação, educação e saúde. O direito à cidade, meio ambiente. Como é que a gente vai pensar, por exemplo, que mulheres travestis transexuais não saem durante o dia, não têm direito à cidade, porque a cidade se apresenta como violenta, e os principais crimes contra a população travestis transexuais acontecem durante o dia, quando essas pessoas estão na rua.
Então, meio ambiente, o direito à cidade, esse corpo transitar, trabalho e renda. Como é que eu vou pensar trabalho e renda se eu não dialogar com a Secretaria de Trabalho e Renda? E isso consecutivamente. Pensar modificação de currículos estruturais. Eu entendo que a gente só vai avançar na educação quando as universidades incorporarem o ensino da saúde pública, o ensino específico de equidade, o ensino específico de diversidade de gênero nas universidades. Saúde LGBT precisa ser pauta obrigatória de ensino e pesquisa. Então, tanto você está no doutorado, como eu estou no mestrado, a gente discutir a aplicabilidade disso na saúde educacional é modificar o novo fazer no nosso Estado, no nosso Brasil. Então, acho que esses elementos são elementos fundamentais, porque é assim que a gente capilariza e faz com que a política se efetive. E essa garantia de um diálogo intersetorial ele é fundamental para garantir um dos princípios basilares do SUS, que é a integralidade do cuidado, né? Então, é muito importante que isso seja efetivamente, né, construído e operacionalizado na prática, né, da construção da política, mas também nos municípios pernambucanos. Então, Luiz, né, para a gente ir finalizando, né, as perspectivas futuras, o que é que você acha que você teria como uma perspectiva futura, uma meta para os próximos anos dessa política, a partir de toda essa trajetória que você acabou, né, de falar, de colocar aqui para a gente? É isso, eu acho que, como a gente estava falando, a política ela se renova todos os dias. Ela é revisitada todos os dias, né? A gente está, nesse ano, em ano de conferência, né, de direitos da população LGBT. Nossa coordenação se empenhou, se fez presente em muitas das etapas. A gente vai também estar na etapa estadual e a gente pretende também estar na etapa nacional, e que a gente possa aplicar todo o clamor que vem da sociedade pernambucana e brasileira voltado ao cuidado integral para essa população, e que a gente possa, a partir das demandas apontadas por essas conferências, revisitar a política, potencializando ela para que ela possa, de verdade, ser vivida. Porque eu acho que o que diferencia uma política é quando ela é aplicada, vivida e reconhecida pelo cidadão pernambucano. É quando essa pessoa acorda e sabe que, se ela tiver uma questão de saúde, ela vai ter o ambulatório Patrícia Gomes, o Darling Gasparelli, o ED, todas as outras coordenações, todos os outros ambulatórios que cuidam dessa população. Mas, para além disso, que ela possa acordar, enquanto a pessoa LGBT, e na unidade básica de saúde, e ser atendida na sua singularidade e na sua subjetividade. Eu acho que esse é uma perspectiva futura que a gente deseja. Que essa política se torne viva no fazer técnico de todo profissional de saúde pernambucano. E que ela possa continuar, né? E que a gente tenha essa política como prioridade do governo, ampliando a chegada de funcionários públicos que garantam a vida dessa política, e que a gente possa futuramente estar visitando esses dados aplicados a partir do quesito de gênero e orientação sexual, e que a gente olhe a diminuição do adoecimento da população LGBT, o aumento do emprego e renda dessa população, que a gente possa celebrar a diminuição das mortes violentas perpetradas contra a população LGBT ainda em Pernambuco, que a gente possa celebrar a diminuição da LGBTfobia institucional que atravessa os corpos LGBT. Então, acho que essa é a perspectiva de futuro, né? Que a gente possa ter a política garantida na continuidade, que seja uma política de Estado plena, e que a gente possa garantir que o Estado de Pernambuco, pensando na Secretaria de Saúde, amplie sua rede de cuidado e atenção com ambulatórios próprios para dentro do Estado, com garantia de compra, aquisição, entrega de hormônios, né, para essa população, que a gente possa, junto com a rede estadual de saúde mental, pensar a linha de cuidado de saúde mental para a população LGBT. É importante dizer que o adoecimento em saúde mental e os diversos agravos que nos atravessam não é algo inerente da população LGBT.
né? É algo que é um retrato, um resíduo e um produto de uma sociedade racista, LGBTQIA mais fóbica, misógina, machista, que machuca, maltrata e mata os corpos dissidentes. Aqueles corpos que não se enquadram dentro de uma lógica cis heteronormativa, né? Então, acho que isso é muito importante, Danilo, que a gente pense. Então, para o futuro, que a gente possa viver os nossos corpos e nossas corpas com dignidade humana, podendo ser quem somos, sem ter medo, inclusive, de dizer que somos LGBTs. Luiz, uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? A gente tem sido questionado muito em muitos espaços que a gente acaba circulando, é a mudança da nomenclatura da política estadual, bem como da política nacional, que ainda não aconteceu. Então, existe alguma previsão, né, de atualização ou revisão da política estadual, considerando esses avanços legislativos e essas novas demandas sociais, né, de diferentes grupos identitários, que aí compõem, né, de uma maneira geral, né, o que o movimento traz como população LGBTQIAPN+. Como é que você tem pensado, o que é que tem discutido hoje em relação a essa atualização e revisão da política? Maravilha, eu acho que como você me perguntou, você me respondeu, né? Essa política, ela passa por uma revisão. A revisão não é Luiz Valério enquanto coordenador, nem Danilo como técnico, nem Ramos como técnico. Isso é um processo que, ao longo do tempo, vem acontecendo. Eu acho muito interessante essa pergunta, Danilo, porque ela vai apontar, para além do conhecimento técnico e estrutural, ela vai contar um pouco da história dessa política. Olha, essa política surge desde muito tempo. E a gente poderia demarcar a década de 80, que foi a pandemia do HIV/AIDS, onde muitos corpos gay foi dizimado e a gente teve um estigma muito presente que ainda se faz presente na sociedade quando se publicava o câncer gay, a peste gay. Então, desde lá de muito tempo, até antes da década de 80, nessa discussão da redemocratização desse país, na ditadura militar, grupos organizados de homens gays e de pessoas travestis já pensavam cuidado. Mas a política surge como G, né? Uma política de homens gays. Depois a gente vai chegando GLS, inclui aí lésbica de simpatizante. Quem eram esses simpatizantes? Aquelas pessoas que tinham afeto, que cuidavam, mas que caberiam pensar diversas outras políticas. Depois, o L passa para frente por entender que as questões de gênero ainda violavam muitos direitos. E aí, normatizadamente, tecnicamente, por uma conferência, se instituiu, então, a política LGBT. 2 pontos. Isso não significa dizer que nós, enquanto coordenação estadual e política estadual, não cuidemos de pessoas intersexo, queer, né, não binárias e o mais. A gente acolhe, cuida e pensa, inclusive, na escrita dessa população. Mas, tecnicamente, normativamente, essa nomenclatura ela só muda depois de grandes conferências, que provavelmente vai estar acontecendo em outubro, né? A Conferência Nacional de Direitos Humanos. Eu acho que ela vai pensar, então, a nova nomenclatura da política e do que vai dizer da população. O que eu quero dizer aqui a vocês é que quando a gente pensa a nomenclatura LGBTQIAPN+, a gente está falando de pessoas, de gente. Então, essa política é feita para cuidar de pessoa, de gente que está dentro dessas siglas. E é importante dizer que essa sigla, ela constitui 2 grandes grupos importantes. O grupo que vai tratar das diversas questões das identidades de gênero e das diversas questões das orientações sexuais. Esses 2 grandes polos sendo vistos como determinantes sociais de adoecimento e de negação de direito. Então é por isso que a gente tem essa sigla que vai crescendo cada vez mais e que ela possa crescer cada vez mais, mas entregando cada vez mais cuidado singular e subjetivo para esses grupos específicos. Que a gente precisa amar, sorrir, ter emprego, ter direito à educação, não é? A saúde na sua plenitude, porque também nós, pessoas LGBTs, somos contribuintes, né, da riqueza desse país.
Muito bem. É uma pergunta mais reflexiva, né? Um pouco mais difícil, né? Mas eu tenho certeza que você vai saber responder. Né? O que é que você acredita que ainda falta para consolidar uma saúde verdadeiramente integral e inclusiva para a população LGBT em Pernambuco? Eu acho que essa é uma pergunta que faz o coração pegar fogo, né? Eu sempre tenho dito que a utopia é o que faz a gente beber da fonte da saúde pública, né, brasileira. É a utopia que faz a gente acreditar numa mudança, né? Esse lugar do desejo, do sonho. Mas eu penso a utopia no lugar do concreto, do real, se efetivando. Aquilo que a gente sonha de liberdade, que ele possa se efetivar no direito singular, que ele possa se efetivar na contratação de pessoas LGBTs, que ele possa se efetivar na efetivação dos planos, que ele possa se efetivar na garantia do direito e que ele possa se efetivar, Danilo, no desejo de ser quem somos e que um dia a gente não precise, nem numa autodescrição, nem numa normativa técnica, ter que marcar se a gente é homem, se a gente é mulher, se a gente é branco, se a gente é preto, se a gente é LGBT ou não. Essa, eu acho que é o grande sonho de que os nossos corpos, os corpos humanos, possam, enquanto sociedade, ser visto enquanto humano e que a gente possa receber aquilo que a equidade diz. O mais para o menos e o menos para o mais, ou o mais para o menos e o menos para o mais. Que a gente possa entregar ao outro a sua necessidade específica. E que a gente possa vivenciar um Brasil, um Pernambuco com menos LGBTfobia, ou, quem sabe, sem nenhuma LGBTQIA mais fobia que machuca, maltrata a vida da população brasileira. Eu acho que esse é uma utopia que se torna em sonho, mas que se torna em forma concreta. E isso, eu fico feliz de poder, né, ter antecedido Jair Brandão, que foi um dos primeiros coordenadores, mas de representar todo o movimento social pernambucano, mas também de representar toda a equipe técnica que pensou essa política em Pernambuco, pensar todas as gerências que pensaram e se afetam e dialogam com a gente de forma afetuosa e respeitosa, e de pensar todos os municípios que têm incorporado a política de saúde LGBT. Eu fico muito feliz de estar à frente dessa coordenação, me empenho junto com vocês aqui, né, técnicos afetuosos nesse processo, a implantação e a implementação da nossa política. Então, a utopia é que a gente possa, no futuro, né, dialogar a não existência de políticas específicas para que as populações possam vivenciar as suas dinâmicas de vida sem nenhum tipo de preconceito ou violência. Eu acho que esse é o grande sonho. Pois bem, Luiz, eu queria perguntar para você, para a gente finalizar esse momento de abertura, né, de muito diálogo e reflexões para esse curso. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão cursando, né, esse curso autoinstitucional, para gestores, profissionais de saúde e para a população LGBT de Pernambuco, neste marco de 10 anos da política? O que é que você gostaria de deixar aqui para a gente finalizar esse encontro? O que eu queria dizer é que façam esse curso, divulguem. Ele foi um curso feito a muitas mãos, com muitas parcerias, né? Desde a escola de governo, em saúde pública de Pernambuco, com os técnicos, né? Com a minha presença, com a sua presença, Danilo, com a presença de Ramos, mas com a presença de diversos residentes, tanto aqui da coordenação, também da escola de governo, mas há diversas parcerias institucionais que fizeram esse curso. Então, esse curso ele está cheio de compreensão técnica, mas ele está transbordante de afeto, de carinho e de coração. E a mensagem que fica é que a educação ela é um elemento prioritário na vida de cada pessoa. É a educação que transforma um ser humano e o ser humano que transforma a sociedade. E aí eu não poderia deixar de dizer o que Audre Lorde tem nos movido, essa mulher negra que tem escrito sobre isso, né? Quando a gente fala, a gente tem medo
de que os nossos pensares, os nossos fazeres não vão ser ouvidos e entendidos. Mas ainda quando continuamos em silêncio, continuamos ainda com medo. E diz Audre Lorde, é importante que falemos, que não nos calemos. Então, acho que esse curso também é um grito para ecoar a voz da saúde LGBT pernambucana e diversas vidas. Eu queria aqui nessa mensagem celebrar todos aqueles que na trajetória de sua vida tiveram sua vida ceifada por ser LGBT. E são por essas pessoas também que a gente está aqui discutindo a implantação da política de saúde LGBT, atravessando esse trilho da educação permanente. Agradecer a cada um e cada uma que está com muito carinho, dedicando o seu tempo para voltar-se a esse curso, e a gente fica muito feliz por isso. Então, gratidão à Escola de Governo em Saúde Pública, à Secretaria Estadual de Saúde, em nossa secretária, no nosso secretário executivo, na nossa diretoria, que por eles isso também se fez possível. Então, gratidão a todo mundo para que a gente possa ter um curso de sucesso, porque está, olha, lindo. Com certeza, é um curso maravilhoso. Acho que todas as pessoas, né? Esse é um momento inicial de reflexões, de fazer esse marco efetivamente de que a política ela tem se desempenhado no sentido de garantir essa formação permanente dos profissionais da saúde, mas também ultrapassa, né? Para além dos profissionais, mas para qualquer pessoa que queira se aproximar, né, da temática de saúde LGBT, esse curso ele nos possibilita que isso aconteça. Então, isso é muito importante, né, Luiz? Agradecer a você por esse encontro, né? Mais uma vez, aprendendo sempre com você. Né? Você é uma referência não só para mim, mas para várias pessoas aqui em Pernambuco e no Brasil, pela referência de profissional, de pessoa, de amigo, de técnico dessa política, que com certeza, né, traz também consigo esse marco do afeto, das relações, né, que a gente estabelece no dia a dia e com as outras pessoas de maneira muito, né, compreensível, afetuosa e com bastante alegria e muito carinho e amor, né, pelo que você faz. Então, fico muito feliz de estar dividindo esse momento com você, mas também por estar, né, nesse diálogo e nesse trabalho, né, cotidiano, né, junto à Coordenação Estadual de Saúde LGBT. Então, muito obrigado, tá certo? Queria deixar aqui para você, ó, coloquei o seu contato aqui ao final para que as pessoas possam acessar seu Instagram. Também deixei aqui o meu contato, bem como o e-mail da coordenação estadual, para quem quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, tirar dúvidas, fazer convites, né, para que a gente possa estar presente nos diferentes espaços, né, para promover educação permanente, dialogar sobre serviços, linha de cuidado, entre outras questões que possam surgir ao longo, né, desse processo. Então, a partir de agora, eu queria encerrar esse momento de abertura e dizer, né, não sei se você quer falar alguma coisa, Luiz. Não, estou muito satisfeito, acho que é isso, agradecer também ao seu empenho, ao empenho de Ramos e todos aqueles que passaram por essa coordenação. Essa coordenação é uma coordenação, uma política em construção e cabe todo mundo em fazê-la. Muito bem. Então, gente, queria desejar bom curso, né, para todas as pessoas, né, e muito sucesso e muito axé, né, que esse curso chegue em diferentes espaços do estado de Pernambuco e fora dele também. Então, muito obrigado.